A agonia nos mídias noticiosos, um estudo comparativo da cobertura jornalística ou noticiosa da eutanásia em Portugal e no Reino Unido, faz parte do projeto Aversion to Agony. Aversion to Agony é o primeiro projeto a analisar e a comparar a cobertura jornalística da eutanásia nas sociedades portuguesa e britânica, a explorar as percepções públicas sobre a morte, o processo de morrer e a eutanásia decorrente do consumo noticioso, e a identificar novas possibilidades informativas sobre questões associadas ao processo de morrer. Este projeto é desenvolvido no Centro de Investigação e Estudos de Sociologia do Instituto Universitário de Lisboa e financiado pela Fundação para a Ciência e Tecnologia através de uma bolsa de doutoramento. Podem encontrar mais informações no website do projeto em aversiontoagony.com. Enquanto polílogos, os discursos nos mídias mobilizam muitos atores, muitas posições de fala e muitos lugares contextualmente situados em torno da deliberação da eutanásia. Na nova realidade social de morte pública nos mídias, como defende Sumiala, os valores hegemónicos associados ao sofrimento e às políticas de misericórdia são hipermediados e convocados para as negociações públicas. Embora alguns estudos tenham examinado a questão da eutanásia nos mídias noticiosos, somente um mapeou os discursos sobre o corpo moribundo no fim de vida, e isso já foi feito há mais de 2 décadas. A morte medicamente assistida pode ser definida como a prática de acabar com a vida de um doente incurável em sofrimento insuportável. Esta é constituída por duas tipologias: a eutanásia, quando o médico administra a dose letal de um medicamento que provoca a morte do doente, e o suicídio assistido, quando o doente auto-administra a dose medicamentosa. Nesta investigação, usamos de forma genérica o termo eutanásia para abranger todas as formas de morte medicamente assistida. O desejo de uma mudança na lei para permitir que as pessoas tenham acesso à eutanásia tem visto uma aceitação pública crescente em Portugal e no Reino Unido. Os britânicos têm uma justificação média da eutanásia de 6,55 pontos e os portugueses de 4,86 pontos. Esta pontuação foi calculada numa escala de 1 a 10, nunca justificada, sempre justificado, com dados representativos provenientes do European Value Study. Por outro lado, em Portugal, 75,6% dos entrevistados pertencem a uma religião e esse valor não alcança os 40% dos britânicos. Os católicos, religião prevalente em Portugal, têm em média uma aceitabilidade da eutanásia mais baixa do que os protestantes, religião prevalente no Reino Unido. Se em Portugal são os indivíduos de esquerda e centro que mais aceitam a prática da eutanásia, no Reino Unido são os indivíduos de esquerda e direita. Estas diferenças são explicadas pela proximidade de Portugal do centro dos valores tradicionais e dos seculares racionais, estando, no entanto, o país ligeiramente mais próximo dos valores tradicionais e a prevalência dos valores seculares racionais no Reino Unido. Estes elementos sugerem que a justificação da eutanásia é uma atitude multifacetada e contextual, influenciada por diversos fatores. Em 2023, a lei da eutanásia foi aprovada em Portugal por confirmação para ultrapassar o quinto veto presidencial, tendo sido votada em 2018 o primeiro projeto de lei. O Reino Unido ainda debate a despenalização da eutanásia. A última vez que o Parlamento considerou a legalização, a Inglaterra, País de Gales e a Irlanda do Norte foi em 2015. Desde então foram elaborados, discutidos e votados projetos de lei em toda a Escócia, Ilhas de Man e Jersey. Neste contexto, as doenças oncológicas em fase terminal, ou seja, os últimos 6 meses de vida, são os motivos mais frequentes dos pedidos de eutanásia nos países onde este procedimento médico é legal, e o número de novos casos por cancro persegue uma trajetória ascendente e constitui a segunda causa de mortalidade no mundo. Estima-se que 50% da população britânica e 25% da população portuguesa terão o risco de desenvolver uma doença oncológica. A progressiva necessidade de cuidados paliativos por estes doentes em fase terminal ou no fim de vida, ou seja, no último ano de vida, encontra-se associada a questões de dor, complexidade sintomática e intensidade emocional. Quando estas doenças atingem um estado avançado e irreversível, a fase agonia é utilizada para identificar, com o surgimento de uma multiplicidade de alterações simultâneas, como o delírio, o estertor, dor e outras, as últimas horas ou dias dos doentes em fim de vida
ou em estado terminal. Estima-se que 3 em cada 4 mortes em Portugal passam pela fase da agonia antes do óbito e no Reino Unido esse número aumenta para 90% das mortes. Conceptualmente, este estudo assenta na literatura da mediação da morte a partir de uma perspectiva socio-construtivista e na domesticação dos mídia e das tecnologias de informação e comunicação. Empiricamente, analisamos os textos jornalísticos de eutanásia que contêm referências à disfunção orgânica provocada pelas doenças na fase terminal ou no fim de vida, o que corresponde a 72 textos jornalísticos publicados entre 1 de janeiro de 2016 a 1 de janeiro de 2024, ou seja, um período de 8 anos, nos meios digitais dos jornais Público e Expresso em Portugal, da Guardian e da Telegraph no Reino Unido. As teorias da argumentação e a análise argumentativa do discurso foram combinadas e orientadas pela seguinte questão de investigação: de que forma os textos jornalísticos da eutanásia constroem discursivamente o corpo moribundo e a respectiva disfunção orgânica na fase terminal ou no fim de vida. Os resultados mostram que cerca de 60% dos textos jornalísticos foram publicados no Reino Unido, 22,2% no ano 2023, 43,1% no da Guardian. Por outro lado, 45,8% dos textos jornalísticos são de histórias de doentes cuja informação clínica é o cancro, 69,4% não contém informação relativa à nacionalidade da pessoa a quem se refere a fase da agonia, cerca de 40% dos doentes são do género feminino, cerca de 32% não possuem informação relativa à faixa etária, cerca de 78% não contém informação relativa ao nível de educação, 60% não contém informação sobre o status de relacionamento, 56% também não contém informação relativa à identidade racial das pessoas, cerca de 84% não contém informação relativa à religiosidade ou espiritualidade e cerca de 30% não contém informação relativa ao ambiente ou lugar do doente. A dor, a progressão da doença para outros órgãos e a perda do reflexo de deglutição são os sintomas mais referidos para descrever a disfunção orgânica. Os discursos sobre o discurso moribundo na fase terminal ou no fim de vida em textos jornalísticos de eutanásia são relativos a experiências de mortes associadas à eutanásia, que podem ser contadas pelo doente, pelos seus familiares ou por ambos, de pessoas que pretendem ser eutanasiadas, e aqui também podem ser contadas pelo doente, pelos seus familiares ou ambos, e através de fontes de informação que se referem ao sofrimento e à disfunção orgânica do corpo, para situarem as suas experiências com a morte e fazer reflexões sobre o tema ou reivindicações que podem ser contra, neutras e ou a favor da eutanásia. As histórias foram essencialmente contadas através de dispositivos comunicativos centrados no corpo dependente, no corpo vergonhoso, no corpo sintomático, no corpo temporal, mas também na aceitação e resistência à decomposição do corpo. Como demonstrado nestes exemplos, o discurso do corpo sintomático enquadra a capacidade dos doentes terminais ou em fim de vida e ou dos seus familiares para descreverem a sua experiência com o processo de morrer. Nesta narrativa, o médico e outros profissionais de saúde tendem a tornar-se os porta-vozes da doença, no sentido em que as histórias dependem do que estes disseram. Nestes exemplos, o discurso dependente enquadra o discurso do corpo como dependente, enquadra as preocupações associadas ao desejo de controlo, à preocupação com a perda de independência, mas também ao medo de se tornar um fardo. No desejo de controlo, a eutanásia permite que o doente tome decisões autónomas e pode evitar mais sofrimento ao assumir o controlo da sua própria morte. No discurso do corpo vergonhoso,
estes dispositivos argumentativos estão relacionados com a quebra da integridade corporal e a consequente incapacidade para gerir o corpo de uma forma socialmente aceitável. A decomposição do funcionamento físico e a aparência na doença terminal podem também desencadear sentimentos de vergonha e humilhação nos doentes que são expressos nos textos jornalísticos. No discurso do corpo temporal, refere-se à prática da eutanásia como uma forma de interromper esta desregulação da vida e do morrer numa altura certa. Isto inclui doenças que provocam perturbações no relógio biológico, nomeadamente nos padrões de sono, horários de medicação, espera por intervenções, entre outros. Na aceitação e resistência à decomposição do corpo, existe uma prática de minimizar a situação da morte iminente como forma de aproveitar o tempo restante com a família e amigos, podendo, no entanto, a eutanásia ser defendida como uma opção viável para as pessoas que a desejarem. Podem visitar-nos em abajantoagony.com e agradeço a vossa atenção.